Nós temos na igreja muitas crianças, né? É sempre bom ter esse momento aqui de criança. A gente vê quantidade de crianças aqui, isso é tão satisfatório, né? E saber que tem mais vindo aí, né? 3 grávidas e contando, né? Isso é sempre bom saber disso, né? Mas isso significa que a nossa igreja vai e já passou e vai passar por muitas dores. Isso é interessante, né? Como talvez uma das maiores bênçãos que uma família pode ter, que é ter um filho, vem por meio das maiores dores que possa acontecer com uma mulher, que é o parto em si. Para quem já presenciou, a minha esposa passando por 5 partos, posso garantir que é de fato desesperador em alguns momentos, tanto físico quanto psicológico, naquele momento em que está sofrendo as dores. Me lembro que nenhum parto dela foi muito rápido. Uma vez eu ouvi uma conversa de 2 mulheres falando assim, lá no parquinho o prédio onde eu morava antes, falando assim, eu não vou ter mais filho porque o parto sofre demais. Eu fiquei 2 horas lá sofrendo e tudo mais. Eu falei, poxa, se a Aline ficasse 2 horas só nos partos dela, a gente já teria uns 10 já, né? Mas o dela sempre demorou muito, assim. Sempre demorou muito, então. Sempre demorou muito, né? 24 horas, 16 horas e tudo mais. E aquela primeira dor, quem não teve filho ainda vai saber, você nunca esquece. É aquele primeira dor que sente aquele sinal e fala, é agora. Não necessariamente agora, pode ser depois de 24 horas, mas assim, agora vai. Isso é chamado nas Escrituras como o início das dores. E é exatamente isso que nós falaremos. Abram lá em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Nós entramos agora no maior discurso de Cristo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não é recheado de discursos muito longos de Cristo. Não tem, por exemplo, o Sermão do Monte. Não tem discursos grandes como em João 15, 16, 17, como em Mateus capítulo 5, 6, 7. Não tem aqueles discursos que adentram 3, 4 capítulos de Jesus falando e discursando. Mas este ocupa o capítulo inteiro, praticamente, de Marcos 13 até o último versículo 37. E aqui nós temos, dentro deste capítulo todo, nós o dividiremos em 4 pregações. As 4 próximas pregações explicarão este discurso que é chamado de discurso escatológico. E ele será dividido de acordo com o que a própria Bíblia fala. A Bíblia chama o versículo 1 a 8. Se você olhar lá no finalzinho do versículo 8, ele vai falar, estas coisas são o início das dores. Então, nós chamaremos este primeiro parágrafo, que nós analisaremos aqui, de o início das dores. Depois haverá uma mensagem sobre algo que a Bíblia vai chamar de tribulação. Porque se você olhar no versículo 24, que seria o terceiro estudo, vai falar, mas naqueles dias após aquela tribulação. Então, ao início das dores, há uma tribulação, e aí o texto vai dizer, após aquela tribulação, ou seja, entramos no quarto estudo a respeito, o terceiro estudo a respeito depois daquela tribulação, e no fim vai ter uma nota no versículo 32, quanto ao dia e a hora, e nós também veremos sobre isso. Hoje a mensagem será do versículo 1 até o versículo 8, e este trecho tem uma estrutura interessante, que você consegue perceber pelo uso das palavras aqui. Veja que os discípulos vão chamar a atenção para Jesus, logo eu vou ler o texto no versículo 1, para as pedras e para as construções. E Jesus responde falando sobre a construção e as pedras. Perceba que a ordem é invertida, e esta é a primeira parte. É uma conversa sobre o templo, uma conversa profética sobre o templo. Depois do versículo 3 a 8, também há essa estrutura. Os discípulos perguntam pelo sinal, pelo quando acontecerão essas coisas e qual o sinal vai seguir essas coisas. E Jesus responde falando do sinal,
e depois responde também, versículo 7, quando isso acontecerá. Então, estas palavras meio que norteiam e estruturam aqui o nosso texto. Eu vou ler o texto todo para vocês, do versículo 1 até o versículo 8, e depois nós o analisaremos. Acompanhe aí comigo, Marcos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8, o texto diz assim. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Até aqui, irmãos. Lembra que nós estamos dentro de um trecho em que Jesus, primeiramente, respondeu muitas perguntas, questionamentos, perguntas dos fariseus, dos saduceus, a pergunta dos herodianos, pergunta dos mestres da lei. Foram várias perguntas, vários questionamentos que tentaram pegar Jesus em algum erro e ele conseguiu em todas elas, na verdade, inverter a situação e mostrar que nele não há nenhum erro, nenhuma ausência de sabedoria e de conhecimento bíblico. E aí depois ele vai propor algumas perguntas. Aí ele começa a ensinar agora de maneira ativa, mostrando para eles e colocando eles contra a parede. Isso vai do versículo 35, né? Ele pergunta, mensagem do William, sobre quem como Davi chama o Senhor de seu Senhor e toda aquela citação do Salmo 110 que o William explicou. Depois a oferta da viúva, Jesus é ativo aqui, ninguém perguntou para ele nada, é ele que fala sobre isso. E aqui no versículo 13, embora há uma pergunta dos discípulos, mas ele continua sendo ativo, tanto é que o discurso todo dele aqui é maior, inclusive, do que aquilo que os discípulos de fato perguntam para ele. Versículo 1 nos diz, então, que ele estava saindo do templo. E aí um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Lembra que Jesus já havia entrado e saído do templo algumas vezes neste pouco espaço de tempo. E aquilo que nos chama a atenção nesta ida e vinda para o templo, e aqui é a última vez que ele sai do templo para depois nunca mais voltar, né? Ele vai morrer e ressuscitar e tudo mais. O que nos chama a atenção é aquele episódio em que ele chega até o templo, depois ele se retira para voltar no outro dia chicoteando, derrubando as mesas e tudo mais. Ou seja, Jesus já havia anunciado naquela mensagem que eu mesmo preguei aqui, a falência do sistema judaico, que os fariseus e aqueles judeus continuavam a insistir. E toda aquela deturpação, obviamente, aquele comércio que estava acontecendo. Isso já havia feito, Jesus já havia decretado toda esta falência do sistema judaico vigente naquela época. Mas aqui, mais uma vez, ele está no templo e sai do templo. E os discípulos, talvez, lembrando, obviamente, de toda aquilo que Jesus fez, de chicotear e tudo mais, talvez pensasse, ok, o que eles estão fazendo com o templo está errado. Mas, poxa, o templo em si é maior do que aquilo que eles estão fazendo. Por isso que eles chamam a atenção, não agora para o que estava acontecendo ali no templo, que Jesus já tinha chicoteado e derrubado as mesas e não permitido mais o comércio, mas agora ele chama a atenção para a própria construção. Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. O trecho que mostra que eles não são ribeirão-pretanos, porque se fossem, eles falariam que pedras bonitas. É ou não é? Não? Nunca viram? É.
Quando eu conheci a Aline, com todo o respeito, porque eu nasci aqui também, né? Mas quando eu conheci, mas foi criado em Piracicaba. Quando eu conheci a Aline, comecei a frequentar mais Ribeirão Preto, obviamente, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, poxa, por que vocês colocam o quê no plural, né? Quis casas bonitas. Ela assim, o quê? A gente faz isso? Aí depois que eu falei, ela começou a ouvir e falou assim, mas não é que é verdade, né? Mas aqui mostra que eles não são ribeirão pretanos. Aí eles não falam quis pedras enormes. Eu sei que não são todos, mas agora que eu falei, vocês vão começar a prestar mais atenção, né? No ribeirão pretano falando. Tá? E depois eu conto de Piracicaba também, que está cheio de coisa lá também. Quando vocês forem para lá, é engraçado demais. Que pedras enormes. A ideia aqui deste que, né, é uma ideia assim, olha a qualidade. Chamando a atenção mesmo para isso. Olha que tipo de pedra foi usada. Sabe? Não é qualquer construção, é uma construção diferenciada. E, de fato, o templo ali é uma construção que chamava a atenção. Embora não fosse tão deslumbroso como o Templo de Salomão, mas há vários registros históricos daquela época, tanto dos judeus, mas também de outros povos, né, dos romanos, e registros, elogiando a qualidade da construção do templo. Era algo realmente que chamava a atenção. E os discípulos pensando assim, olha só, que construção é essa aqui? Talvez depois da reforma a gente possa passar na frente, né? Assim, olha só, que igreja aqui e tudo mais. Jesus responde, então, dizendo para eles, você está vendo, para ele, né? É um dos discípulos que pergunta, você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O que Jesus mostra é que não é só aquilo que faziam com o templo, ou dentro do templo, que estava falido e fadado ao fracasso, mas também o próprio templo agora se tornaria não só desnecessário, mas destruído. A ênfase de não ficar pedra sobre pedra, não é que vai ter uma destruição de uma das torres, de alguma porta da entrada do templo, nada disso. A ideia é que ia haver uma destruição completa do templo. Agora, a gente tem que lembrar que são judeus que estão ouvindo isso. E imagine o judeu ouvindo aquilo que talvez menos esperaria ouvir do Messias, prometido no Antigo Testamento. Como assim? O templo ser destruído. O que eles esperavam, que Ezequiel vai dizer, por exemplo, é a restauração do templo, não só da construção, da magnitude do templo, mas também do que se acontecia ali. Mas nunca iriam pensar que o Messias ia dizer, não vai ficar pedra sobre pedra neste templo. Deixa eu fazer um parênteses para aqueles que são mais velhos aqui, embora o texto é profético, tá? Mas não se refere à novela Pedra sobre Pedra, tá bom? Aqueles que são mais antigos lembram, né? Os mais novos que só assistem dorama e todas essas coisas aí não vão lembrar de Pedra sobre Pedra. Época que o Maurício Matar era o grande galã da TV brasileira, em 1992. Todo mundo tem um passado meio obscuro, esse é o meu, né? Então, vocês já sabem agora o que eu fazia em 1992. Okay? Então, esta declaração de Jesus, né? Não só o que acontece aqui está no fracasso, mas também o próprio templo é desnecessário para aquilo que vai acontecer logo depois. Bom, não é à toa que os discípulos, então, ficam curiosos. E se algo tão magnífico assim vai acontecer, como a destruição do templo, obviamente, não é só isso. Isso significa que vai vir acompanhado de alguma coisa. E os discípulos fazem uma pergunta meio dupla. Versículo 3 diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, historiadores dizem que era um lugar no monte que era possível, de fato, ver o templo de longe. Então, a gente não sabe quanto tempo passou, provavelmente no mesmo dia, eles saíram do templo e foram lá para o Monte das Oliveiras, estão sentados ali e vendo o templo de lá. E os discípulos, obviamente, com aquela indagação. Poxa, a gente chegou na boa intenção para Jesus, mostrando o templo para ele, como se Jesus não conhecesse o templo, mas enfatizando a qualidade do templo, e o que a gente ouve de resposta é, o templo vai ser destruído. Isso ficou matutando na cabeça deles. E aí eles perguntam, então, especialmente Pedro, Tiago, João e André. Perguntaram em particular esses 4. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?
Veja, então, a pergunta aqui deles se refere a duas coisas, duas dúvidas que, na verdade, estão relacionadas. Okay? Quando acontecerão essas coisas, a ideia de tempo, quando isso vai acontecer? Quando o templo será destruído? E a segunda é, vai ter algum sinal que nos indique que isso está próximo, que isso está chegando? Ou ele vai ser destruído do nada, né? Cai um meteoro do nada. Vai ter algum sinal, alguma coisa que mostra, olha, está próximo de ser destruído, está próximo de acontecer estas coisas. Essa é a ideia, essa é a pergunta deles. Okay? Essas duas perguntas estão relacionadas. O quando vai acontecer e os sinais de que isso vão acontecer. Okay? São duas perguntas, mas que existem relação entre elas. E aí, enfim, Jesus começa a sua resposta no versículo 5. Ele diz assim, cuidado, que ninguém os engane. Veja que aparentemente parece que não foi essa pergunta que os discípulos fizeram. Os discípulos querem saber assim, poxa, vai ter um sinal mirabolante no céu? Que a profecia de Joel falava que a lua ia escurecer no dia do Senhor e que ia... Né, qual o sinal mirabolante que isso está próximo? Ou quando isso, né? Passa uma data, né? Tem gente que ia gostar disso, porque está cheio de gente tentando colocar alguma data nessas coisas proféticas. Quando isso vai acontecer? Mas Jesus não se preocupa tanto com esses sinais, talvez mirabolantes, que os discípulos queriam ver, mas aquilo que já estava acontecendo na época deles. Ele diz assim, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. De maneira indireta aqui, Jesus está relacionando aquilo que os próprios judeus faziam e dando mais um passo rumo à falência do sistema judaico com estes enganadores, aqueles que os enganam. Jesus já disse que o que estava acontecendo ali no templo estava errado. Jesus mostrou que o templo vai ser destruído. E agora ele dá mais um passo dizendo que os fariseus enganam, mas cuidado para não cair no engano deles. Esta palavra que ninguém os engane acontece 3 vezes apenas no Evangelho de Marcos. Uma aqui e 2 que deve estar ainda fresca na cabeça de alguns. Quando você olhar no capítulo 12, no versículo 24, ele diz, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E no versículo 27 ele diz, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Viu, Elisa, como escreve um parágrafo? Tópico frasal, repete a palavra, mesma palavra, lembra, né? Isso aí. Tá? Ela sabe do que eu estou falando. Fica tranquilo. Ok? Então, começa o parágrafo, vocês estão enganados. Termina o parágrafo, vocês estão muito enganados. O que Jesus está dizendo é, além de estar enganados, cuidado. Os sinais já estão aí. Há sinais visíveis. Qual é este sinal? Muitos querem enganar vocês. E de que maneira eles fazem isso? Dizendo que vem em nome de Cristo. E dizendo, sou eu. Ok, talvez para a gente, ouvindo uma expressão como essa, sou eu, soe simplesmente alguém dizendo, eu sou o Cristo. Ok? Soe somente isso. Agora, para o judeu ouvindo isso, o sou eu reverberava a grande revelação de Deus lá no Antigo Testamento para Moisés, lembra? Quando o povo perguntar quem que me enviou, o que eu falo para eles? Eu falo, eu vim em nome de quem? E aí Deus fala para Moisés, só diga que o eu sou te enviou. Que é onde vem o nome técnico, né, de Deus no Antigo Testamento, Yahweh, eu sou, ou eu existo, não é difícil traduzir essa palavra, mas enfim, é este eu sou. Então a ideia aqui não é simplesmente dizer, eu sou o Cristo e tudo mais, mas a ideia é eu venho no nome de Deus mesmo, do eu sou, assim como Moisés foi lá enviado pelo eu sou, eu também estou sendo enviado pelo eu sou, pelo Deus, e os judeus já olhando e falando assim, opa, vem um novo Moisés por aí. E Jesus está dizendo, cuidado, que ninguém os engane. Irmãos, hoje em dia, há alguns enganos que são escancarados. Especialmente os enganos escancarados são aqueles que dizem que são o próprio Cristo.
A gente tem um hoje, acho que ele é vivo ainda, né? O Henrique Cristo deve ser vivo ainda. Ele jura de pé junto que é o Cristo. E tenta falar para ele jura de pé junto. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Uma vez eu vi ele bravo, tiraram ele do sério uma vez. Ele estava no programa do Serginho Grosman, eu estava lá, falou, vamos ver, né? Vamos ver esse cara aqui. Aí alguém perguntou para ele assim, falou assim, você é o Cristo? Eu sou o Cristo. Aí falou assim, Cristo tinha 12 discípulos, mas você tem um harém que te acompanha? Aí ele ficou bravo, mas ele ficou bravo mesmo, que é só mulher, né? Você viu que acompanha ele lá, né? Enfim, isso é muito escancarado. A gente olha para isso e fala assim, é claro que não é. Assim, isso é o pior. É o mais facinho de refutar e falar assim, poxa, é claro que ele não é o Cristo, né? É óbvio que ele não é o Cristo, tá? Sem problema nenhum. Isso é fácil. O problema são aqueles que dizem falar em nome de Cristo, mas que soa como espiritual, soa como crente. Sabe? Este é o pior. O pior é aquele que diz em nome de Cristo, diz estar falando em nome de Deus, mas que, na verdade, a mensagem não é propriamente de Deus. E, irmão, só existem duas mensagens. Ou a mensagem é bíblica e vem de Deus, ou ela é fora da Bíblia e vem de Satanás para enganar as pessoas. Não existe aquele que está no meio termo, no meio do caminho. Qualquer mensagem que se desvia um pouco da Bíblia já não é mensagem de Deus, não é mensagem bíblica. Estes são os mais difíceis de perceber. Por isso que o que Jesus diz, cuidado que ninguém os engane, continua valendo hoje. Naquela época não era diferente. No período intertestamentário, um pouco antes de Cristo vir, entre Malaquias, 400 anos de Cristo, mais ou menos, e a vinda de Cristo, existiam alguns, se você olhar na história, vários reivindicaram para si o título de Messias. Alguns diziam, eu sou o Messias que foi prometido. Isso acontecia na época também. Mas o grande problema aqui não era alguém dizendo eu sou o Messias. O grande problema era aqueles fariseus, eram aqueles saduceus, eram aquelas pessoas que achavam que estavam, pelo menos na cabeça deles, sendo porta-voz de Deus, quando na verdade estavam enganando todo mundo. É com estes que Jesus está falando, cuidado com eles, que eles não te enganem. Segunda questão que ele diz no versículo 7, aí ele fala, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Naquela época, nessa época que Cristo está vivendo com os seus discípulos e falando estas palavras, ainda assim era um tempo em que existia a famosa Pax Romana. A ideia que todo reino deseja, obviamente, de manter a paz e buscar a paz, que, claro, é sempre bom para o progresso. Guerras custam caro, guerras significa perdas financeiras, perdas no tesouro real, perdas em pessoas também, desgaste e tudo mais. E se perder uma guerra, a popularidade do rei caía muito. Então, todo o reino buscava paz. Nessa época ainda tinha aquela Pax Romana. Embora, obviamente, isso não significa, como a gente vai ver na próxima mensagem semana que vem, que não havia mortes, inclusive de cristãos. A gente já viu João Batista aqui sendo morto numa das primeiras mensagens. Então não significa que não tinha morte, não tinha nada, mas não havia muitas guerras ainda, por enquanto. Porque logo, logo ia haver uma grande guerra ali. Em 68 depois de Cristo, o imperador Tito, dizem que ele, pelo menos a história conta assim, que ele mesmo incendiou Roma. Ele era o imperador de Roma e incendiou Roma. Simplesmente para ter um motivo para guerrear contra os judeus e contra os cristãos logo depois. Então ele tacou fogo na cidade e acusou lá os judeus e começou a primeira grande guerra, pelo menos envolvendo ali o povo judeu. A guerra daquela época, Se você olhar para o período testamentário, tem outras e tudo mais. Então a ideia é essa, quando vocês ouvirem isso, saibam que está próximo à destruição do templo. A guerra começou, essa batalha entre eles começou em 68, em 70 depois de Cristo, o templo então é completamente destruído. E ele ainda diz, nação se levantará contra nação e reino contra reino. A ideia não é assim, não vai ficar numa guerra só.
O que vai acontecer é nação vai se levantar contra nação e reino contra reino. Agora, obviamente, essas coisas sempre existiram na história. Se você olhar para o Antigo Testamento, se você já estudou a história alguma vez, espero que sim, você vai ver que a história é recheada de guerras. Sempre aconteceram guerras. Desde quando o mundo é mundo e os povos foram formados, a guerra entre os povos, quer seja territorial, quer seja por motivos religiosos, quer seja por aqueles bens que a terra proporciona, ou simplesmente pelo ego de alguns aí durante a história, que são inflamados demais para ficar só simplesmente com o seu território ali e acham que devem ou deviam conquistar o mundo, né? Como se estivesse jogando War, tinha que conquistar todos os povos ao seu redor. Então, as guerras sempre existiram. O que Jesus está mostrando aqui é: nós vamos iniciar um novo período. É o período do fim. Mas não se enganem, ainda continuará existindo guerras. Não é que as guerras iam começar naquele momento. É que a ideia dos discípulos esperando o fim, quando a gente fala do fim dos tempos, o que a gente deseja? Estar no reino de paz. Porque o reino de Deus chega e a gente vive em paz para todo sempre, com Ele. Mas o fim, para chegar no fim, que é uma bênção, precisa de dores. Assim como para segurar uma criança no colo, você vai precisar passar por um pouco de dor. Ou seja, para o fim, a bênção que vem depois, precisa de sofrimento antes. E é isso que Jesus está dizendo. Os discípulos talvez estivessem esperando este fim glorioso que ia chegar. Mas Jesus diz, o fim glorioso vai ser antecedido por um momento de luta, de dificuldade, de guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, tudo o que vai acontecer. Mas ainda não é o fim. Depois disso, ainda no versículo 8, diz, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Okay? Terremotos, né? A história conta que no primeiro século houve um grande terremoto lá em Jerusalém, né? Que marcou realmente a história. E fomes a gente não precisa nem falar, né? Sempre o povo de Deus ali e outros passaram por dificuldades, por privações, como muitos passam ainda hoje. A ideia é, vai haver estes problemas. Os problemas podem vir do orgulho humano, do ego humano, como começar uma guerra, quer seja motivo justo ou não, mas o homem começa isso e, consequentemente, proporciona fome, devastação e tudo mais, mas também pode ser por motivos naturais, como um terremoto. Né? Embora os ambientalistas querem colocar qualquer desastre na culpa do ser humano, como se o ser humano fosse responsável por tudo, mas fato é que os desastres acontecem, e sempre acontecer. Então, essas coisas vão acontecer. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E aí o texto termina dizendo, estas coisas são o início das dores. Okay? Esse termo usado, início das dores, era de fato um termo referido ao início das dores de uma grávida, de nascer um filho. Era usado justamente para isso. É o início de um parto. Okay? Isso é aquela dor que você sente, mas é aquela dor que você sente, que você sabe que no final vai vir uma bênção. Não é uma dor que você sente e não tem esperança de acabar. E acha que vai ficar com essa dor para sempre, ou, enfim, até acontecer algum tipo de milagre. Não, é uma dor que você sente, que você sabe, mais cedo ou mais tarde, não só vai acabar, como algo grandioso vai estar em suas mãos. Uma grande bênção de Deus, que é uma criança. Então, este início das dores é isso. São coisas que acontecem neste mundo, mas que nos fazem ter a certeza de que um dia haverá um momento de paz. Antes de irmos para as aplicações, deixa eu dar uma nota para vocês, que isso vai ser importante para todo o nosso texto, e vocês vão ver que o próprio texto, especialmente a terceira pregação, vai deixar isso muito claro para a gente. Quando nós nos deparamos com algum tipo de escrito profético nas Escrituras, existe uma regra hermenêutica de interpretação da Bíblia que você não pode esquecer. Okay? É a lei da dupla referência. O que é a dupla referência?
toda profecia tinha um significado para as pessoas que estavam ouvindo ali. Se Jesus estivesse dizendo simplesmente algo sobre o fim dos tempos aqui, os discípulos iam olhar e falar assim, ok, mas eu estou querendo saber agora, assim, né? Embora eles pensavam que podia acontecer naquele momento. Mas assim, para agora. As palavras proféticas sempre tinham um significado para aquele momento. Se você olhar para Apocalipse, por exemplo, todo o livro de Apocalipse tem reflexos daquilo que estava acontecendo no primeiro século com os cristãos, com a perseguição romana. Mas, ao mesmo tempo, os escritos proféticos têm uma segunda referência de algo maior que vai acontecer no futuro. E a gente vê isso claramente nas Escrituras. A própria Bíblia trata isso. Por exemplo, os escritos proféticos no Antigo Testamento falam sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, nos aqueles escritos proféticos de Joel e tantos outros ali, Sofonias, né, que falam mais sobre o dia do Senhor, e os outros também, falam sobre o cativeiro babilônico. Esse era o dia do Senhor profetizado ali. O cativeiro babilônico, tanto o cativeiro quanto a sua restauração. O dia do Senhor era um momento de juízo, mas ao mesmo tempo de livramento. Então esse dia do Senhor, essa grande intervenção divina vai haver um juízo sobre Israel, mas ao mesmo tempo vai haver um livramento. Isso era o dia do Senhor. O problema é que aí chega Paulo em Tessalonicenses e fala assim, alguns estão escrevendo aí como se fosse eu, que o dia do Senhor já chegou, mas não chegou ainda não. Aí você fala, espera aí, o dia do Senhor não era o cativeiro? E a sua restauração, a restauração de Israel? Sim, mas não só isso. Este é o primeiro cumprimento, que era para aquela época, mas um escrito profético sempre vai contar algo para frente que vai acontecer. Isso vai nortear todo o nosso texto. Isso significa que Jesus está mostrando que esse início das dores não era simplesmente até a destruição de Jerusalém, dizendo para eles assim, vocês vão ouvir guerras, tal, e esses são os sinais que vão preceder a destruição do templo de Jerusalém. O templo foi destruído, pronto, isso acabou e tudo mais. Não, isso é um olhar também para frente, dizendo que algumas coisas vão acontecer durante esse período chamado início das dores. E que período é este? O período que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos vivendo esse período do início das dores. Ainda estamos aguardando o que ele vai falar logo depois, a partir do versículo 9, que o texto aqui vai chamar de tribulação. Isso significa, indo agora para as aplicações, que, em primeiro lugar, nós não deveríamos, como cristãos, nos assustar quando uma guerra é deflagrada. Isso é o pensamento progressista. Né? O pensamento progressista que louva e exalta o progresso do homem, o progresso da bondade, da moral do homem, como se o homem estivesse melhorando como civilização a cada momento, olha e fala assim, como pode o homem do século XXI fazer uma guerra? Onde já se viu algo assim? O cristão olha para isso e fala assim, espera aí, olha só, olha o que o texto diz. Olha o que o texto não diz, que fala assim, olha só, versículo 7. É necessário que tais coisas aconteçam. Veja, um verbinho pequenininho no grego, dei. É necessário. Não é assim, talvez ocorra. Não, olha, de vez em quando, vocês vão falar. Não, é necessário que essas coisas aconteçam. Quando a gente ouve falar de uma guerra, então, e isso a gente está vivendo não só hoje, o mundo sempre teve algum tipo de guerra, por mais longe de nós que possa estar. Quando a gente ouve falar de uma guerra deflagrada, quer seja aí Israel contra Hamas, quer seja Rússia contra Ucrânia, ou qualquer outro tipo de guerra que está acontecendo ali, a gente não deve pensar, o que está acontecendo com a humanidade? E agora, o que a gente vai fazer? E entrar num desespero. A gente tem que olhar e falar assim, ok, foi exatamente isso que Cristo disse. É necessário acontecer guerras, acontecer batalhas. E calma, logo, logo vão acontecer outras. E vão acontecer outras. Porque nós estamos neste início das dores. E neste início das dores, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e é isso que a gente vai ver na história. Então o cristão não deveria ficar surpreso, porque esta é a expressão da maldade do ser humano. Por outro lado, obviamente, nós não devemos olhar estas coisas com descaso e dizer, isso é assim mesmo, então aqui tem a guerra mesmo, que todo mundo se mate lá.
Não, como cristão, ao mesmo tempo que a gente não fica surpreso com estas coisas, porque isso é o que a Bíblia está dizendo, que é necessário que elas aconteçam, mas ao mesmo tempo a gente olha com tristeza por causa da expressão da maldade do coração humano. E ao mesmo tempo a igreja, mesmo sabendo que essas coisas vão acontecer, tem que de alguma maneira lutar para que essas coisas não aconteçam. Jesus diz que vai haver fome. E não é porque ele fala que vai haver fome que a gente fala assim, bom, a gente vê alguém passando fome, então vai ter fome. É só o cumprimento da Escritura. Ele está cumprindo o papel dele, ele está com fome. Não, sempre vai haver fome no mundo. Jesus fala que os pobres sempre estarão conosco, sempre vai haver gente em miséria, passando fome. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade como igreja de ir lá e sustentar aqueles que nós temos oportunidade de sustentar. Isso não vai acabar com a fome do mundo. E ninguém vai acabar com a fome do mundo. Tá? A não ser quando Cristo voltar. Porque Jesus falou que nesse tempo sempre vai haver gente com fome. Tá? E fome não é a nossa barriga roncando agora, esperando a pizza depois. É a fome de alguém que tem a barriga roncando e não tem realmente o que comer. Isso sempre vai acontecer. Quando você olhar para alguém nessa situação, fale, isso é o que a Bíblia está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, a minha responsabilidade como igreja é ajudar esta pessoa. Veja que o cristão precisa encarar as situações de uma maneira, eu olho com este olhar, mas ao mesmo tempo com outro olhar também. E as situações, de fato, são complexas para que eu não reduza a isso ou aquilo, mas as duas coisas. É papel da igreja diminuir a fome, sabendo que a fome sempre vai existir, porque é a palavra de Deus. É papel da igreja, como representante do reino, defender a paz, sabendo que guerras sempre vão acontecer, brigas sempre vão acontecer, reino sempre vai se levantar contra outro reino. Segunda aplicação, neste momento em que nós vivemos, Jesus está dizendo aqui que muitos se levantarão para enganar. Mais para frente, essa ideia vai voltar aqui no terceiro texto. Tá? Mas a segunda aplicação para nós é, você consegue identificar o erro, o engano daquilo que é a mensagem bíblica? Ou você sempre precisa ligar para alguém? Deixa eu consultar e ver o que a minha liderança diz sobre isso. Eu sei que alguns pontos, algumas questões complexas são difíceis mesmo. A gente ouve algumas coisas pela primeira vez e não sabe muito como reagir a estas coisas. Mas, irmãos, existem aqueles pontos fundamentais da nossa fé que todo cristão precisa saber refutar. Precisa ouvir algo e saber, opa, esta mensagem se afasta das Escrituras. Se você tem algum tipo de dificuldade de identificar mensagens falsas e vai seguindo todas estas pessoas na internet, à torto e direito, de maneira cega, talvez você precise ler mais as Escrituras do que ficar seguindo essas pessoas na internet. Talvez tenham mais convicções bíblicas do que convicções do que as pessoas dizem sobre a Bíblia. Muitos dizem coisas certas sobre a Bíblia. Mas até aquele que diz sempre coisas certas, uma hora ou outra ele vai dizer uma coisa errada sobre as Escrituras. E aí a gente precisa estar atento a isso e dizer, ok, esse cara pode ser um bom teólogo, mas nisso ele se afastou das Escrituras. Agora, para isso, nós precisamos conhecer a Bíblia. Como é em qualquer outra profissão e tudo mais. Né? Você está lá trabalhando na sua profissão, alguém chega para você e fala assim, você está fazendo isso do método errado. Faz isso que isso é o certo. Imagine, o Estevão está lá consultando uma pessoa, chega alguém e fala assim, não é assim, não, é assim. Se ele não tem convicção daquilo que ele está fazendo realmente, imagine o paciente na frente dele e falar, não, então eu vou mudar. Peraí, para de me atender. Porque se chegar outro falando outra coisa, você vai ficar mudando toda hora? Que segurança que isso passa. E tem muito cristão que não consegue, de fato, olhar e falar assim, isso é uma mensagem bíblica, isso é uma mensagem que não é bíblica, isso é uma música bíblica, isso é uma música que não é bíblica, isso é um filme bíblico, com princípios bíblicos, não um filme deixado para trás e tudo mais, né? Que às vezes nem tão bíblico é assim. Mas assim, isso é um filme com mensagens bíblicas, isso é um filme com mensagens pagãs. Isso é uma novela pagã, isso é uma novela... Não tem, né?
Infelizmente não tem. Esse é um livro com princípios bons. Sabe, tem cristão que não consegue identificar estas coisas. E veja, irmãos, a nossa mente não é só formada por pregadores, por teólogos. Não se enganem. Os enganadores vêm de diversas formas. E a gente precisa ter as convicções bíblicas em nossa mente, para quando você estiver lendo um livro, você olhar e falar assim, aqui ele está defendendo, mesmo que seja por meio de uma ficção, mas na ficção ele está defendendo um princípio que não é bíblico. Você ouve uma música e fala, nessa música ele está mostrando valores que não são bíblicos. Se a gente não souber fazer isso, irmãos, a gente precisa voltar os nossos olhos para a Bíblia, para as Escrituras, e ter mais convicção daquilo que nós cremos. Irmãos, eu espero que neste início das dores que nós estamos vivendo hoje, que nós consigamos tanto manter e defender aquilo que nós cremos, a sã doutrina, para não sermos enganados, mas ao mesmo tempo reagir a tudo isso que acontece, a todos esses sinais de maneira adequada, como cristãos, de maneira equilibrada, olhando para todas essas coisas. Eu queria terminar dando uma olhada no texto de 1 Tessalonicenses 5, eu vou fazer só os 3 primeiros versículos para vocês, que é justamente onde aparece pela segunda vez na Bíblia esta expressão, o início das dores. São essas 2 vezes que acontece no Novo Testamento, e eu quero terminar lendo estes 3 primeiros versículos para nós terminarmos. O texto diz assim, 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Que Deus nos abençoe, irmãos.